Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Começa essa edição falando sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. De acordo com Moraes, essa transferência vai facilitar a realização de fisioterapia em horários mais amplos e o aumento do tempo de visita dos familiares, que já tinha sido solicitado pelos advogados de Bolsonaro. A decisão determina que a transferência seja imediata e que a custódia passa a ser de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Moraes também autorizou de forma excepcional uma visita de Michele Bolsonaro e dos filhos do ex-presidente, no próprio dia da mudança, com duração de até 3 horas, dividida entre os familiares. E ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a abertura de um inquérito para investigar se o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Receita Federal vazaram de forma ilícita dados de magistrados da corte e de seus familiares. A decisão foi tomada no contexto das investigações sobre um suposto esquema de fraudes do Banco Master. Os órgãos foram notificados sobre o procedimento que tramita sob sigilo. E o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos. A gestora está envolvida em investigações sobre os braços do PCC no mercado financeiro, e mais recente, ao caso do Banco Master. A empresa esteve no centro da segunda fase da operação Compliance Zero, a mesma que investiga fraudes no Banco Master. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, foi alvo de mandados de busca e apreensão. Em nota, o Banco Central informou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a autoridade monetária, a decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Com a decretação da liquidação da administradora pelo Banco Central, os fundos ligados à Reag não foram encerrados. A Reag atua como gestora e administradora de mais de 80 fundos de investimento. A medida do Banco Central atinge a instituição responsável pela administração, e não os fundos em si, que permanecem ativos no mercado. As carteiras seguem existindo, mas deverão buscar novas instituições para exercer a função de administração e garantir a continuidade das operações. A Reag Investimentos, gestora com ações negociadas na B3, também foi uma das empresas investigadas na mega operação Carbono Oculto, deflagrada contra o PCC em 8 estados. A operação é considerada a maior já realizada no país contra o crime organizado e mirou um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, que teria sonegado mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais em impostos. O Supremo Tribunal Federal tomou uma medida inédita de combate ao nepotismo e à falta de transparência no uso de recursos públicos. O ministro Flávio Dino proibiu o envio de emendas parlamentares a organizações ligadas a parentes ou assessores de deputados e senadores. Em decisão publicada, o ministro do STF determinou que parlamentares não poderão mais destinar recursos de emendas orçamentárias para ONGs ou outras entidades do terceiro setor que tenham em seus quadros cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º grau. A restrição vale também para assessores parlamentares e empresas que possuam familiares desses agentes políticos entre seus sócios, prestadores de serviços ou fornecedores. Segundo o STF, o volume de recursos destinados a essas organizações chegou a níveis recordes nos últimos anos, com bilhões de reais sendo destinados ao terceiro setor, o que, na avaliação da Corte, levantou sérios problemas de fiscalização e prestação de contas. Na avaliação do ministro, permitir que recursos públicos sejam direcionados a entidades com vínculos familiares fere princípios constitucionais, como moralidade, impessoalidade e regime republicano, abrindo espaço para favorecimento pessoal. Dino ressaltou que a medida busca impedir que emendas transformem-se em moedas de afeto, conveniência ou lealdade pessoal, e destacou a importância de regras mais rígidas de transparência e controle. Agora o ministro determinou a criação de uma nota técnica em conjunto com órgãos de controle do governo federal,
que deverá detalhar as novas diretrizes para execução das emendas no prazo de 60 dias. Depois de se reunir com o presidente Lula, o novo ministro da Justiça, Wellington César, falou pela primeira vez após assumir o cargo e afirmou que o combate ao crime organizado será uma ação de Estado. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, afirmou em sua primeira declaração após assumir o cargo que o presidente Lula quer fazer do combate ao crime organizado uma ação de Estado, com articulação conjunta de diferentes órgãos públicos. Foi uma reunião chamada pelo presidente da República, tendo ciência e noção da relevância do tema e envolvendo e convocando esses órgãos de Estado para que estejamos todos com essa sintonia de ação à altura do problema. Segundo o ministro, cada órgão de Estado estará empenhado em desenvolver uma ação articulada para combater o crime organizado. A primeira declaração pública de Wellington aconteceu após uma reunião no Palácio do Planalto com Lula e autoridades ligadas ao combate ao crime organizado e ao crime financeiro. O encontro aconteceu um dia após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras no Banco Master. O ministro afirmou que o assunto foi tratado em reunião. O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, também falou a jornalistas e ressaltou a importância da integração dos órgãos de Estado e elogiou a atuação da Receita Federal e do Banco Central no combate a crimes financeiros. Os dois órgãos são personagens centrais na trama do Banco Master e tiveram representantes na reunião. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter muito bem informado. Nos encontraremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!